Olá, uma ótima tarde para você, seja bem-vindo. Estamos mais uma vez iniciando aqui nesta quarta-feira o programa Reflexão, debatendo o dia a dia. Padre Luiz, boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde, internautas que estão conectados conosco. Mais um programa Reflexão, juntos, que queremos viver realmente juntos. E para esta semana, escolhemos falar um pouquinho com você a respeito do tema oração, a importância da oração para o serviço, para colocar-se à disposição do reino de Deus, servindo os nossos irmãos. E para tanto, escolhemos aqui o Evangelho de São Lucas, no capítulo 6. E no versículo 12 deste Evangelho, ele vai dizer assim: naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, que chamou de apóstolos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que belíssimo esse Evangelho, é só um trechinho que nós escolhemos aqui, né? O título é a escolha dos 12 apóstolos, curas numerosas. Escolhemos esse trechinho para dizer que nosso Senhor Jesus Cristo, nós já estamos aqui refletindo há algumas semanas, Ele é o nosso modelo de serviço. E Ele, antes mesmo de empreender qualquer coisa, Ele sobe a montanha, Ele se retira daquela multidão e ali Ele permanece em oração. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer coisa, Ele vai falar ao Pai, vai rezar. Que postura linda essa de nosso Senhor! E adotando como nosso modelo, nós também somos convidados hoje a nos retirar para permanecer aqueles instantes na presença do Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos aprofundar um pouquinho a respeito disso, porque você pode até se perguntar qual é o tempo necessário, quanto devo permanecer em oração. Tudo isso nós vamos falar com você daqui a pouquinho, mas eu gostaria de ouvir também do Padre Luiz a respeito da importância de se colocar em oração antes de empreender qualquer coisa, não é, Padre? O trecho que acabamos de ouvir, né? Jesus, antes de fazer a escolha dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos, se coloca em comunhão com o Pai. Mas de tudo a gente poderia também já dizer que pelo fato mesmo de ser Deus, poderia muito bem, né, não se colocar nessa atitude, mas, né, como Deus, como homem, né, o Verbo encarnado, se coloca em comunhão com o Pai. Tem uma decisão importante para ser tomada, né, no dia seguinte, e passa toda a noite em oração. Então, a comunhão de Jesus com o Pai, para decidir depois o colégio apostólico, né, os 12 apóstolos. Né. E a importância da oração, Jesus mesmo já pela atitude, pelas escolhas, pelo modo com o qual viveu, já nos diz por si mesmo a importância da oração. E no decorrer do Evangelho, em várias outras ocasiões, Jesus, né, se coloca em oração. Então não são assim momentos esporádicos na vida de Jesus, sim, são momentos particulares que ele, né, se reserva aquele tempo para rezar, para estar em oração. Mas a vida toda deveria ser uma oração, viver uma atitude, né, de oração. Esse fato mesmo que Jesus já escolheu, já nos dá uma dica, um exemplo, antes de qualquer coisa, sobretudo de coisas importantes, de decisões importantes, né, de nos colocarmos em comunhão com o Pai. Nós estamos falando com você nesta tarde um pouquinho a respeito da importância de estarmos em oração, nesta comunhão com Deus. E o Padre agora há pouco nos disse, né, da importância de viver a nossa vida nessa atitude de oração. Obviamente que você vai escolher logo pela manhã, no finalzinho do dia também, para se colocar em oração, para rezar, para elevar a sua voz, o seu clamor a Deus. Mas é importante também pensarmos que o nosso dia, ao longo dele, fazer com que a nossa vida ela possa se tornar também
uma oração. O nosso trabalho, todo o nosso cotidiano deve se tornar também uma oração. Rezar com a nossa própria vida, rezar a vida. Olha que bonito, precisamos rezar a vida, fazer com que todos aqueles momentos que vivenciarmos ao longo do nosso dia possam ser oportunidades de dialogarmos com Deus, falar com Ele. Quantas coisas acontecem conosco, não é? Encontros, desencontros, no entanto, tudo isso pode se tornar uma oportunidade de diálogo para falarmos com Deus. Por isso é importante aqui dedicarmos esses momentos para refletirmos um pouquinho a respeito daquilo que é vontade de Deus para nós, ouvindo o Senhor através da sua palavra. Muitos têm o costume de logo pela manhã tomar a palavra de Deus, fazer a leitura antes mesmo de sair para casa, antes de tomar aquele cafezinho. Depois também participam da Santa Missa, ali ouvem a palavra de Deus mais uma vez, aquilo que a igreja nos convida a viver. Tudo isso é importantíssimo, viver esta comunhão com Deus, viver a nossa vida, mas também tendo essa percepção de que não estamos vivendo por si só. Temos também essa realidade espiritual, este nosso Deus maravilhoso que tem um propósito para cada um de nós. Ao longo do dia, como estávamos dizendo, quantas situações experimentamos e todas elas são oportunidades para falarmos com esse nosso Deus maravilhoso. O padre dizia agora há pouco, o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sendo Deus, sempre se retirava para estar neste diálogo com o Pai. Também nós precisamos viver essa nossa vida de oração, viver mesmo, ter uma vida de oração, pouco a pouco, dia após dia, e vivendo essas experiências de estar na presença de Deus. Claro, cada um tem o seu tempo, cada um sabe, do corre-corre do dia a dia, mas é importante reservar aqueles momentinhos para se calar, fazer silêncio e ali experimentar a presença deste Deus. E dar também esse sentido, esta qualidade para a nossa vida de oração. Parar para ouvir um pouquinho. Ao longo do dia falamos tanto, são tantas as situações em que falamos com as pessoas e tudo mais, mas ali parar um pouquinho para ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Então, hoje nós estamos falando com você e convidando para que você também reflita como tem sido a sua vida de oração. Você também faz esse deserto, se retira para estar na presença de Deus? Reflita conosco. Vejo que isso é importantíssimo. Nós conseguimos e damos qualidade também ao nosso serviço na medida em que nós fazemos esta experiência com Deus. E aí, a partir dessa experiência, ela se estende também aos nossos irmãos, não é, Padre? Estamos refletindo sobre a importância da oração. Jesus mesmo dá o exemplo para nós todos. Interessante o detalhe, passou a noite em oração. Não significa que eu devo passar toda uma noite em oração, porque depois, o dia, mas é uma decisão importante que Jesus vai tomar e ele reza ao Pai, a noite toda. É importante, se conseguíssemos, começar o dia com a oração, porque as tantas coisas de hoje, os muitos afazeres, compromissos que temos, que a vida hoje exige, a gente pode atropelar esse tempo da oração. Então é importante começar o dia com o Senhor, começar o dia com a oração, ler a palavra de Deus, e se não tem a possibilidade de manhã, porque levanto cedo demais, tenho horários cedo demais, a reservar também ao longo do dia, ou até mesmo à noite, a gratidão, o agradecimento. Importante que não falte no dia, durante o dia, esta ocasião, este momento de encontro pessoal com Deus. E a oração é também uma atitude. Pode ser que eu não consiga rezar o terço, exatamente o terço, mas se eu estou numa atitude de oração, a vida, os afazeres, se torna oração também. E olhando mesmo a vida de Jesus, não é que ele teve momentos de oração. Sim, teve isso também, mas a vida dele, será que não foi uma atitude orante? Quando
nos colocamos na atitude de amar, de servir, de viver na graça de Deus, de fazer na alegria, de servir na alegria, na gratuidade, também na gratidão, vivemos atitudes de oração, atitudes, né? Porque o perigo também é vivermos momentos de oração e basta. Já rezei, fecho a gavetinha da oração, abro a gavetinha dos compromissos e uma coisa não tem nada a ver com a outra. A oração não deveria ser um momento do meu dia, também, né? Não deveria ser ocasiões colocadas em meio a tantos compromissos do dia a dia, mas a oração deveria atravessar, não, todas as minhas atividades, deveria ser traçada uma linha transversal, não horizontal nem vertical, agora com Deus, depois as coisas no horizontal, mas transversal no sentido que a oração deveria atravessar, aquela atitude de oração deveria atravessar todos os meus compromissos do dia a dia. Ou seja, né, procurar viver, né, no amor, que depois tem, né, poderíamos dizer, os seus derivados, né, na paciência, na alegria, na acolhida, na gratidão, e vários modos para viver uma atitude orante, uma atitude de comunhão com Deus. Eu posso até rezar bonito, né, uma oração bonita, ler a palavra de Deus, mas depois se saio, sou de qualquer jeito, não respondo mal, não dou atenção para as pessoas. Então se torna um momento de oração na minha vida, aquela oração que eu fiz. Não? Então a oração é importante, estamos repetindo, aquele momento de oração que depois deve permear todas as outras coisas. Posso perder a paciência em alguns imprevistos? Posso até. Né, pode até acontecer, né, que a gente saia, como se diz, saia dos trilhos, não? Mas depois me recoloco. Tem a oração do perdão também, pedir perdão, né? Peço perdão e recomeço a caminhada. É importante achar esse tempo, não? Porque hoje, como hoje, facilmente começamos o dia correndo, levantamos correndo, tudo correndo, e Deus se dá tempo. Não, essa atitude não deveria ser, né, a atitude de um filho de Deus, de um cristão. Imagine se Jesus de manhã levantasse correndo porque tem que salvar o mundo. Não, o amor, o serviço, né, cada coisa no seu lugar, mas sempre com o pensamento, sempre com aquela atitude, sobretudo, de viver na presença do Senhor, numa atitude orante. Muito bem, agradecemos mais uma vez a você pelo carinho da sua sintonia, você que nos recebe sempre em sua casa, também aí no seu ambiente de trabalho. Começamos a falar um pouquinho com você a respeito da oração, esse momento tão rico na presença de Deus, não é? Me fez lembrar até, enquanto o padre estava dizendo, daquele homem, daquela parábola, né, do Evangelho, que vai dizer daquela pessoa que encontrou a pérola no campo. Ela vende tudo que tem para ir ao encontro, para comprar aquele campo, porque sabe que ali está aquele grande tesouro. A oração, esse momento com o Senhor, valorizar, querer estar junto dele, isto é maravilhoso, para que todo o nosso dia ele tenha sabor. Colocamos aquele sal na comida para que a nossa comida possa ter aquele sabor, aquele tempero. Assim também deve ser a nossa vida de oração. Ela vai dar esse tempero, esse sabor para tudo aquilo que a gente vai experimentar ao longo do dia. Hoje nós vamos ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a você pelo carinho da sua sintonia, mas na próxima quarta, encontro marcado e com a graça de Deus estaremos com você novamente. A todos, uma ótima tarde. Uma boa tarde, Padre. Uma boa tarde também para todos vocês que estiveram conectados conosco. Tenha uma ótima semana, né, na oração, na presença do Senhor, que isso também se torna um serviço, a oração se torna um serviço também para esta humanidade, né, para as situações de emergência, as situações de necessidades que vivemos no dia a dia. Muito obrigado e até a próxima.